cabeça no pensamento do médium, fazendo com que o médium, ao olhar para as comunicações que recebeu, tenha, de uma certa maneira, o raciocínio paralisado. Então ele não consegue analisar de maneira verdadeira, correta, sadia, justa a comunicação. Na obsessão simples, ele via a comunicação e percebia um espírito ali se intrometendo. Aqui não. Ele está iludido e com a capacidade de raciocínio, de uma certa maneira, paralisada. E vejam por que a gente está salientando esse termo de certa maneira, toda vez que a gente fala do raciocínio paralisado, e é o que Kardec faz, porque evidentemente que não é de uma maneira absoluta que o raciocínio fica paralisado. Ela é como se uma parte dela, relativamente às comunicações, nós estamos aqui falando da fascinação do médium, ele pode até ter o raciocínio são para outras questões, mas quando se trata de avaliar as comunicações que ele recebe como médium, o espírito então age no seu pensamento, ele lhe paralisa de certa maneira. Nunca é de maneira absoluta, porque senão seria impossível o médium sair dessa situação. Mas claro que ela cria uma paralisação no nível tal que o médium fica iludido. Então é como se fosse a fascinação, ela atinge diretamente a capacidade de raciocínio, de pensamento do médium. Então agora ele está iludindo, ele não sabe, ele não enxerga que está sendo enganado. Então nós temos aí agora algo muito mais grave. Porque se eu não percebo que eu estou enganado, eu sigo recebendo aquelas comunicações e eu nem vou ter alguma atitude para me livrar daquele espírito, porque, vejam, eu não percebo que eu tenho que me livrar daquele espírito, porque eu acho que está tudo ok nas comunicações, porque o meu raciocínio está paralisado. Olha que coisa grave que é a fascinação. É a incapacidade de raciocinar sobre as comunicações que recebe. E ele diz, ele deixa bem claro para a gente, o médium fascinado não acredita que estejam enganando. Ele não acredita, é sincero da parte do médium. Ele realmente pensa que aqueles espíritos, ou aquelas comunicações, ou aquele espírito que está ali, não está enganando. Então é algo aqui que a gente tem que entender o que as inscrições da fascinação estão dizendo e tomar a sério, ele realmente não acredita. E aí Kardec explica, porque o espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então a gente vai ver, olha que interessante, o fascinado, ele chega a escrever coisas absurdas, que qualquer pessoa, quando olha, vê que é um absurdo. E ele não consegue ver, ele acha que é maravilhoso. Estão percebendo para onde que a gente está se encaminhando e por que esse assunto aqui no nosso projeto? Não perceber que um conteúdo é ridículo, absurdo, que traz coisas mentirosas, enganadoras. Não perceber, achar que é algo sublime. Por quê? Porque esse espírito está manipulando o raciocínio do médium, fazendo ele não perceber isso. E Kardec salienta, Kardec mostra todos os pontos, né? A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. A linguagem mais ridícula
o médium fascinado está achando sublime. Então vejam o que a mediunidade, a obsessão de fascinação faz com esse médium, com essa mediunidade. Imaginem quando a gente pega as obras que vieram no século XX, essa enxurrada de obras, e a gente começa a ler essas obras, a gente diz assim, mas não é possível. Não é possível que essa obra tenha a idolatria que tem. Venda do jeito que vende. Porque ela diz coisas. Não é que seja algo que seja bem escrito, que a gente fique na dúvida. Não é. São coisas que a gente lê que estão gritando aos olhos o absurdo. E quando a gente pergunta para o médium, para a editora ou para aqueles que gostam da obra, elas choram, elas se emocionam, elas seguem para a vida, elas divulgam, elas postam com paixão e lágrimas nos olhos, amando aquilo. Então elas estão achando sublime, elas verbalizam isso. E a gente fica, mas meu Deus, a quantidade de loucura que essa obra está trazendo. Estão percebendo a coincidência dos sintomas da fascinação com o que a gente percebe no movimento espírita? E aí, mais uma vez, Kardec deixa claro que ele já vem falando desde o início do capítulo da obsessão sobre as pessoas que estão sujeitas a isso. Para que a gente não se iluda de pensar, como a gente tem insistido nesse ponto, das chamadas pessoas que estariam imunizadas contra isso. Kardec vai mostrar que qualquer pessoa está sujeita a cair. Tanto na obsessão simples, quanto na terrível obsessão da fascinação. Ele diz, dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito. Os mais instruídos, os mais inteligentes sobre outros aspectos. Ele, na frase anterior, né, a obsessão só estão sujeitas às pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Porá erro acreditar. Porque como nós temos as nossas imperfeições, nós estamos sempre correndo risco. Sempre correndo risco. Porque nós somos imperfeitos. Mas antes que alguém ache que isso serve como desculpa para a gente não praticar a mediunidade, e mais para frente a gente, Kardec mesmo, como muitos sabem que era, vai tratar desse ponto, porque daqui a pouco a gente está falando do escolho da mediunidade, que é a obsessão, mostrando o que um médium pode sofrer quando cai na obsessão. Daqui a pouco as pessoas vão pensar então que é ruim praticar a mediunidade, que tem perigo. E a gente vai ver que isso que pode acontecer com o médium não nos proíbe de praticar a mediunidade. A gente vai ver isso. Da mesma maneira, a gente já falou sobre isso, mas é importante repetir, porque as pessoas têm dificuldade de raciocinar. Vejam a semelhança com a fascinação. A gente fala algo e a pessoa tem dificuldade de raciocinar, como se seu raciocínio tivesse paralisado. Então a gente termina de falar algo e as pessoas vêm e comentam exatamente o contrário do que a gente falou, ou elas questionam o que a gente acabou de responder. É muito comum a gente que produz conteúdo diariamente no meio espírita ver isso. A gente terminou de responder ou argumentar e a pessoa é como se ela estivesse cega. Então é importante que a gente repita. Da mesma maneira que a gente tem escolhos para tudo que a gente faz na vida, a gente tem também para a mediunidade. Isso não impede que a gente viva. Eu já usei o exemplo, vou usar de novo. A gente tem perigos e riscos quando a gente dirige um carro. No entanto, isso não impede que o ser humano, aos milhões, diariamente, utilize
o seu automóvel